Olá, amigos. Nessa semana, aqui no canal do YouTube da Rádio Independente, você vai visitar conosco o Cactário Horst, aqui no município de Imigrante. Venha conosco, então, conhecer esse mundo maravilhoso dos cactos, nesse que é um dos maiores cactários da América Latina. Venha conosco para esse belo passeio. Boa tarde, meu nome é Ingo Horst, eu sou proprietário aqui do Cactário Horst, junto com minha esposa Daniela. Nós estamos aqui no setor de nossas matrizes, onde a gente produz a própria semente. Como vocês podem observar, aqui as plantas estão em plena floração, elas vão ser fecundadas e posteriormente a gente aguarda o amadurecimento da semente para a gente ter sementes para então semear, fazer as mudinhas. Passando para cá, a gente também tem mais matrizes, e nesse espaço maior, a gente fez um showroom, onde as pessoas podem ter uma ideia, o porte que as plantas atingem, né? Aqui nós estamos no meio de plantas que 30, 40 anos, que também já produzem semente, enfim, de diversos países. Às vezes as pessoas podem ter uma ideia como as plantas ficam, né? Passando para o lado de cá, nós temos a nossa produção comercial, onde é que nós temos mudas aí em média de 2 anos de cultivo. São o menor pote de vaso que a gente comercializa, no caso o vaso 7 centímetros de boca é o vaso, né? E toda essa parte aqui é esse tamanho de vaso. São centenas de tipos diferentes, espécimes diferentes, de diversos países. Algumas já com 2 anos de idade já estão em floração, como por exemplo essas que vêm do México, já estão em plena floração, tem 2 anos de cultivo. Aqui, continuando, todas são no vaso 7 ainda, e aí nós vamos aumentando o tamanho do vaso. Aqui nós estamos num outro setor, que a gente cultiva suculentas, né? Essas aqui são suculentas no pote 11, que são as mais comerciais, digamos assim, um sortimento normal. Nós temos um outro setor também, que nós podemos ver daqui a pouco, que são plantas que já quem coleciona, são plantas mais difíceis de fazer, também mais raras, né? Mas aqui, todas essas plantas aqui são um sortimento considerado normal. Aqui nós estamos numa parte divisória, onde é que aqui é o sortimento normal, né, que nós consideramos comercial normal. E aqui, onde é que nós vamos passar agora, tem um setor que também está aberto ao público para visitação. E onde estão as plantas mais raras, né, com preço diferenciado e que são mais específicas já para quem é colecionador e que procura plantas sempre diferentes. Isso aqui são plantas que já foram escolhidas por alguma floricultura, algum cliente, né? Então nós temos hoje também um site que nós comercializamos, e aqui também são plantas que a princípio aqui a nível nacional dificilmente alguém vai ter. São plantas que a gente cultiva especificamente para quem é colecionador. Aqui nós estamos no setor que é a parte da visitação, então não está aberto ao público, mas a gente vai dar uma olhada aqui nas nossas matrizes, né? Isso aqui são lithops que vêm da África, né? São nossas matrizes que nós produzimos a semente. Passando aqui para frente também, todas essas plantas que vocês vão ver agora são consideradas matrizes, são plantas já de 10, 20, 30 anos, né? Que nós produzimos a própria semente. Então aqui, todas essas aqui já floraram, por exemplo, né? E aqui está a fruta, né?
Aí, e aqui dentro está a semente. Esses grãozinhos pequenos são a semente dessa espécie. Então depois elas são limpas e a gente semeia então para a produção em si. Então aqui tem muita planta interessante, né, que já vem de muitos anos. E isso é tudo da nossa coleção particular, então também. Tu pegasse aquelas que estão assim. Essas aqui também são interessantes, inclusive elas estão em flor. São uma planta que é relativamente pequena, mas que já tem muita idade, em torno aí de 25 anos. São plantas que têm uma substância alucinógena, né? Tipo uma mescalina. Então são plantas também bastante raras. Assim como essas aqui embaixo. Essas também, a nível de Brasil, seriam as mais raras e difíceis de fazer. Plantas de 30 anos também. E também essas deformações que nós temos aqui, na realidade se chamam, a gente denomina elas como cristatas, porque elas têm uma formação diferente uma da outra, nenhuma é igual à outra, e também não florescem, e enfim, é uma deformação, por algum motivo ela se distorce o crescimento e criam essas cristatas. Aqui nós estamos dentro da loja, né? Aqui eu fiz um painel das nossas viagens, né? Aqui também nós podemos ver o meu pai, né? Leopoldo Horst, que iniciou, né, essa atividade de cultivo de cactos em 1960. Ele era um colecionador aqui da região, morava aqui, ele colecionava as plantas aqui da região. E aí ele começou a colecionar sempre mais plantas, né, em volta aqui, começou a intercâmbio com o pessoal na Europa, e começou a catalogar as espécies na época. Então, desde o tempo que ele iniciou até hoje, nós temos 2.100 espécies que nós catalogamos aí na Argentina, em todo o Brasil, naturalmente, Uruguai, Bolívia, né? Então, quase todos os gêneros têm uma espécie com o nosso nome científico, né? Em homenagem à descoberta em si, da espécie. E aí ele que foi o precursor, né? Então, eu trabalhei desde pequeno com ele, e a gente chegou a esse ponto de cultivo que nós temos hoje.